Seja bem-vindo ao canal de audiobook KM. Para ter acesso a este e muitos outros audiolivros completos, considere entrar em nosso grupo do Telegram. Basta entrar em contato pelo QR Code na tela, ou pelo link no comentário fixado. O grupo é apenas R$ 12 por mês. E você pode pedir qualquer audiolivro que fazemos. Obrigada! O canal Audiobook KM agradece sua preferência. Esse audiolivro é uma tradução não oficial e pode conter erros de pronúncia e diferenças de escrita. Livro, Portal do Destino. Livro primeiro. E a respeito de livros, explodiu Tupense mal-humorada. O que houve? Perguntou Tommy. Do outro lado da sala Tupense o encarou. São esses livros. Entendo seu problema, respondeu Thomas Beresford. Em frente a Tupense havia 3 grandes caixotes. Ainda estavam cheios de livros, embora ela já tivesse guardado muitos deles. É inacreditável, disse Tupense. O espaço que eles ocupam? Isso. Está tentando colocá-los todos nas estantes? Nem sei o que estou tentando fazer. Aí é que está o caso. Não sei realmente o que quero. Ah, Deus! Suspirou Tupense. Ora, disse o marido, não pensei que tivesse esses problemas. Você sempre sabe, até bem demais, o que quer fazer. O caso é que estamos envelhecendo e vamos ser francos. O reumatismo começa a nos atrapalhar. Já é difícil nos esticar para colocar livros lá em cima ou levantar algum peso. E quando nos abaixamos é ruim ficar em pé novamente. Esta é uma boa descrição das nossas incapacidades físicas. Sabe, foi maravilhoso poder comprar esta nova casa, justamente no lugar onde queríamos viver. É a casa de nossos sonhos, com algumas modificações, é claro. Tivemos que unir 2 salas numa só, disse Tommy, e construímos o que você chama de varanda, e que para mim é um pórtico. Vai ficar ótima, disse Tupense com convicção. Acha que nem vou reconhecê-la quando ficar pronta? Não exatamente, mas quando eu tiver terminado, você ficará encantado e dirá: mas que esposa inteligente, criativa e habilidosa, a minha. Preciso lembrar-me de dizer exatamente isso, disse Tommy. Não vai ser preciso. Será óbvio, evidente. E o problema dos livros? Bem, trouxemos 2 ou 3 caixotes de livros conosco, depois de vender os que não nos interessavam. Só trouxemos aqueles dos quais não queríamos nos separar. E o pessoal que nos vendeu a casa, não me lembro o nome deles agora, queria levar pouca coisa e nos ofereceram os móveis e os livros. Então fizemos algumas ofertas, completou Tommy. Menos do que esperavam que fizéssemos, a mobília e os objetos eram horríveis. Felizmente não tínhamos que ficar com eles. Mas quando vi os livros para crianças lá embaixo na sala de estar, havia alguns que tinham sido meus prediletos e acho que ainda são, resolvi que gostaria de ficar com eles. Lembrase da história de Adrocles e o Leão, de Andrew Lang? Li-o quando tinha 8 anos. Tupense, você já lia aos 8 anos? Já, aprendi com 5. Quando eu era pequena, as crianças dessa idade já liam. Acho que nem era preciso aprender. Alguém lia as histórias alto e se você gostava podia pegar mais tarde na estante e olhá-las sozinho, até que um dia descobria que sabia lê-las, sem nunca ter aprendido a soletrar ou coisa semelhante. Depois as coisas se complicaram, nunca aprendi ortografia corretamente, mas se tivessem me ensinado quando tinha 4 anos, teria aprendido com perfeição. Meu pai ensinou-me a somar, subtrair e multiplicar. Dizia que a tabuada de multiplicação era a coisa mais útil que se podia aprender na vida. Eu sabia fazer aquelas divisões enormes também. Ele deve ter sido um homem inteligente. Não acho que fosse muito inteligente, disse Tupense, mas era bom, muito bom. Estamos saindo do assunto. Como eu dizia, adorei a ideia de ler Adrocles e o Leão novamente. Havia uma história sobre um dia de minha vida em Eton, escrita por um aluno de Eton. Não sei por que achava isto interessante, mas o certo é que achava. Era um dos meus livros prediletos. Havia resumos de clássicos, livros de Mr. Molesworth, O Relógio Cuco, A Fazenda dos 4 Ventos. Espere aí, disse Tommy, não é preciso uma descrição completa dos amores literários da sua infância. O importante é que não se pode mais comprá-los hoje em dia. As novas edições geralmente foram modificadas com outras ilustrações. Nem reconheci Alice no País das Maravilhas quando o vi, outro dia. Estava todo diferente. Ainda se podem achar as histórias de Mr. Molesworth, alguns contos de fada como Rosa, Azul e Amarelo e muitos que me deliciaram mais tarde. Livros de Stanley Weyman e coisas assim. Desses há muitos aqui na casa. Compreendo, você sentiu-se tentada. Era uma boa compra, disse Tommy. Mais do que isto. Este assunto o está aborrecendo? Não, estou muito interessado, continue. Comprei-os a um preço muito baixo, acredite. E aqui estão eles.
junto com os nossos livros. Só que são tantos que as prateleiras novas não vão ser suficientes. Haverá lugar para mais livros lá no seu querido escritório lá embaixo? Não, não há, tu pense. Não há lugar nem para os meus. Ah, Deus, isso sempre nos acontece. Acha melhor construir mais uma sala? Não, vamos economizar. Você mesmo disse isso anteontem, lembra-se? Isso foi anteontem, as coisas mudam, disse tu pense. O que vou fazer é colocar agora nas prateleiras os livros que queremos conservar. Mais tarde resolveremos o que fazer com os outros. Deve haver hospitais de crianças e outros lugares onde estejam interessados em livros. Podíamos vendê-los. Não creio que alguém os queira comprar. Não são valiosos ou coisa parecida. Nunca se sabe, disse Tommy. Pode ser que algum desses livros esgotados esteja sendo procurado há muito tempo, por algum negociante do ramo. Vamos guardá-los por hora. Estou folheando um a um para ver se ainda me lembro se os quero. Estou tentando separá-los em gêneros, aventuras, histórias de fadas, histórias para crianças muito pequenas. Aqueles contos sobre escolas onde as crianças eram sempre muito ricas. L.T. Mead, acho. Achei uns livros que costumávamos ler para Débora quando era pequena. Nós duas gostávamos do Ursinho Puff, e não achávamos grande coisa a Galinhazinha Cimenta. Você está se cansando. É bom parar um pouco, disse Tommy. Acho que sim. Se ao menos pudesse arrumar este lado da sala e guardar os livros, está bem, vou ajudá-la. Tommy pegou um caixote e virou-o para que os livros caíssem. Pegou uma braçada deles e colocou na estante. Estou arrumando por ordem de tamanho, fica melhor. Não chama isso de arrumação, reclamou tu pense. Por hora será suficiente. Mais tarde poderemos separá-los melhor, algum dia chuvoso, quando não tivermos nada melhor para fazer. O problema é que sempre temos algo melhor para fazer. Bem, já arrumei mais 7. Só falta agora aquele canto lá em cima. Será que aquela cadeira aguenta o meu peso? Preciso alcançar a prateleira lá de cima. Tommy subiu na cadeira com todo cuidado. Conseguiu colocar na estante uma pilha de livros que tu pense lhe entregou, mas os 3 últimos caíram desastradamente por cima dela. Ai, isso doeu. Não pude evitar, você me entregou muitos de uma vez só. Tu pense deu uns passos para trás. Está ótimo assim. Se você colocar este ali na segunda prateleira, estará terminado este caixote. Ainda bem. Hoje estou arrumando os que comprei, talvez achemos algo valioso. Talvez, disse Tommy. Tenho um palpite de que encontraremos uma preciosidade, alguma coisa que vale muito dinheiro. E o que faremos? Vamos vender o livro? Pode ser. Também podemos exibi-lo disfarçadamente aos outros dizendo: vejam que descoberta interessante nós fizemos. Tenho certeza de que descobriremos alguma coisa. O quê? Algum livro velho e querido do qual já tinha se esquecido? Mais do que isso. Estou pensando em algo surpreendente e assustador. Algo que modificará nossas vidas. Ah, tu pense. Você tem uma imaginação maravilhosa. Acho mais provável encontrarmos algo que seja um desastre total. Tolice. É preciso ter esperanças. É a coisa mais necessária para se viver, a esperança. Lembra-se? Eu sempre tenho esperança. Sei que você tem, disse Tommy e suspirou. Muitas vezes lamentei esse fato. Segunda, a flecha negra. Mrs. Thomas Beresford colocou o relógio Cuco, de Mr. Molesworth, no espaço vazio na terceira prateleira a contar de baixo. Ali estavam os outros livros da mesma autora. Tu pense escolheu a sala da tapeçaria e folheou pensativamente. Talvez lesse A Fazenda dos 4 Ventos. Desse não se lembrava muito bem. Suas mãos hesitaram. Tommy chegaria logo. Estava progredindo. Com toda certeza. Se ao menos não parasse para reler os antigos favoritos. Era muito agradável, mas levava tanto tempo. Quando Tommy lhe perguntava todas as noites ao chegar em casa como iam as coisas, respondia: vão muito bem. E usava todo o seu tato para impedi-lo de subir e olhar a arrumação das estantes. Levava muito tempo. Instalar-se numa casa sempre levava mais tempo de que se esperava. E como havia gente irritante, eletricistas, por exemplo, chegavam e não contentes com o que tinham feito da última vez, abriam mais buracos no assoalho, onde a dona da casa desprevenida quase se despencava, sendo salva à última hora pelo eletricista que estava no andar de baixo. Algumas vezes, dissera tu pense, gostaria de não ter saído de Barton Zacre. Lembre-se do telhado da sala de jantar, Tommy responderá, e do sótão e do que aconteceu com a garagem. O carro quase a demoliu. Talvez você pudesse reformá-la. Não, dissera Tommy. Era necessário, praticamente, reconstruí-la. Foi melhor mudar-nos. Algum dia esta casa ficará muito agradável. Tenho certeza disso. Haverá lugar para todas as coisas que quisermos fazer.
Você quer dizer para guardar tudo o que quisermos. Isso mesmo, responderá Tommy. Guardamos coisas demais. Concordo plenamente com você. Tupence pensou se algum dia a casa estaria finalmente arrumada. Parecerá tão fácil, mas como as coisas tinham se complicado. Parte das dificuldades eram os livros, certamente. Se eu fosse uma menininha normal de hoje em dia, não teria aprendido a ler tão cedo e com tanta facilidade, dissera Tupence. Hoje, crianças de 4, 5 ou 6 anos não sabem ler. Às vezes, nem quando chegam aos 10 ou 11. Não sei por que achávamos tão fácil. Todos sabíamos ler. Eu, meu vizinho Martin, Jennifer, que morava na esquina, Cyril e Winifred. Todos nós. Não sabíamos soletrar corretamente, mas líamos tudo. Acho que aprendíamos perguntando às pessoas. Lembro-me dos anúncios que nos fascinavam, quando íamos chegando a Londres de trem. As pílulas para o fígado do Dr. Carter. Imaginava para que serviriam. Ai meu Deus, preciso me concentrar no que estou fazendo. Apanhou mais alguns livros e por quase 1 hora ficou entretida com Alice no País do Espelho, e com Desconhecidos na História, de Charlotte Yonge. Depois hesitou ante o grosso volume de O Colar de Margaridas. Preciso reler este aqui. Quantos anos se passaram desde que o li? O que disse, senhora? Nada não, disse Tupence ao seu fiel criado Albert, que aparecerá na porta. Pensei que a senhora tinha me chamado. Não tocou a campainha? Não. Só encostei nela quando subi na cadeira para pegar um livro. Quer que eu pegue algum livro para a senhora? Bem, seria ótimo. Tenho medo de cair dessas cadeiras. Algumas estão com as pernas bambas e outras escorregam. Algum livro em particular? Bem, ainda faltam as 3 prateleiras de cima. Alcance-me os livros da segunda. Quero ver o que há por aí. Albert subiu na cadeira e depois de sacudir os livros, um a um, para retirar a poeira, entregou-os a Tupence, que os recebeu com entusiasmo. Veja só o que está aqui. Quantos livros de Stanley Weyman? O Amuleto em Busca do Tesouro, O Cocar Vermelho. Adoro todos eles. Costumava lê-los quando tinha 10 ou 11 anos. Talvez encontremos O Prisioneiro de Zenda. Tupence suspirou de prazer com a ideia. O Prisioneiro de Zenda foi o primeiro romance que li. A Princesa Flávia, O Rei da Ruritânia, Rudolf Rassendyel. Até sonhávamos com ele. Albert estendeu-lhe mais livros. Ah, esses são para crianças pequenas. Preciso colocar todos juntos. E aqui está A Ilha do Tesouro. É divertido, mas já o li outra vez e creio ter visto 2 filmes sobre ele. Não gosto de filmes baseados em livros. Nunca são a mesma coisa. Aqui está apitado. Sempre gostei deste. Albert tentou pegar uma pilha grande demais de livros e Catriona caiu na cabeça de Tupence. Desculpe-me, senhora. Sinto muito. Está tudo bem, disse Tupence. Não faz mal. Há mais algum livro de Stevenson aí em cima? Albert entregou-lhe mais uma pilha com muito cuidado. Tupence exclamou entusiasmada, A Flecha Negra. Que ótimo! Este foi um dos primeiros livros que li na minha vida. Acho que nunca o leu, não é, Albert? Não é do seu tempo. Deixe-me pensar. Havia um quadro na parede, e olhos que viam através dos olhos da figura. Era assustador. Maravilhoso mesmo. A Flecha Negra, a Inglaterra de Ricardo III. O gato, o rato e Lovell, o cão, governam a Inglaterra com o porco. O porco era Ricardo, naturalmente. Hoje em dia, há livros que defendem Ricardo, dizem até que era formidável. Mas eu não acredito. Shakespeare também não acreditava, e faz Ricardo dizer, no início da peça, provarei que sou um infame. Quer mais livros, senhora? Não, obrigada, Albert. Acho que estou muito cansada para continuar. Está certo, senhora. A propósito, o senhor telefonou e disse que chegaria meia hora atrasado. Não tem importância, disse Tupence. Sentou-se, abriu A Flecha Negra e mergulhou na leitura. Meu Deus, que livro maravilhoso! Vou gostar de lê-lo novamente. Lembrou-me tão pouco, era tão interessante. Fez-se silêncio. Albert voltou à cozinha. Tupence recostou-se confortavelmente na velha poltrona. O tempo passou. Mr. Beresford relembrava as alegrias do passado relendo A Flecha Negra de Robert Louis Stevenson. Na cozinha o tempo passava também enquanto Albert dedicava-se ao fogão. Um carro chegou e Albert dirigiu-se à porta lateral. Quer que eu guarde o carro na garagem, senhor? Não, disse Tommy. Pode deixar. Deve estar ocupado com o jantar. Cheguei muito atrasado? Não, senhor. Até menos do que disse que chegaria. Tommy guardou o carro e entrou na cozinha esfregando as mãos. Está frio lá fora. Onde está Tupence? A senhora está lá em cima com os livros. Ela ainda está às voltas com aqueles livros terríveis? Está. Arrumou muitos hoje, mas passou grande parte do tempo lendo. Mas que coisa!
disse Tommy. O que teremos para o jantar? Filé de linguado com limão, senhor. Não vai demorar. Pode servir daqui a uns 15 minutos. Quero tomar um banho primeiro. No andar de cima, Tupence ainda estava entretida com a flecha negra. Havia rugas de concentração na sua testa. Tinha descoberto uma coisa esquisita. Na página 64 ou 65, não podia ver bem, alguém sublinhara algumas palavras. Tupence passara o último quarto de hora examinando o caso. As palavras eram salteadas, não era, portanto, um trecho que alguém julgara importante. Tinham sido sublinhadas com tinta vermelha. Tupence leu-as baixinho. Não faz sentido. Pegou algumas folhas de papel que estavam sobre a escrivaninha. Eram amostras enviadas pela gráfica, impressas com o novo endereço Os Loureiros, para que os Beresford fizessem a sua escolha. Que nome bobo, disse Tupence, mas se o trocarmos novamente a correspondência pode se extraviar. Copiou as palavras e notou algo que não reparara antes. Ah, assim é diferente. Riscou algumas letras no papel. Finalmente achei, disse a voz de Tommy. O jantar está quase pronto. Como vão os livros? Isto é um quebra-cabeça. Não consigo entender. Não consegue entender o quê? Bem, eu estava lendo A Flecha Negra do Stevenson, muito distraída, quando cheguei a esta página onde há uma coisa estranha. Algumas palavras foram sublinhadas com tinta vermelha. Isto é normal, disse Tommy. Muita gente marca os livros, nem sempre com tinta vermelha, é claro. Frases que gostaríamos de lembrar, citações e coisas semelhantes. Você sabe disso. Sei, mas não é isso que acontece aqui, disse Tupence. São as letras. O que quer dizer, são as letras? Perguntou Tommy. Olha aqui. Tommy sentou-se no braço da poltrona e leu. Matthew segurou o grito. Jack pulou ruína dedos janela junto sinal. Ora, isso não faz sentido, é bobagem. Foi o que pensei a princípio. Mas não é bobagem, Tommy. Embaixo sinos tocaram. O jantar está servido. Isto pode esperar, disse Tupence. Tenho que lhe contar agora. Mais tarde talvez possamos fazer alguma coisa. É muito estranho realmente. Preciso lhe contar. Pois conte. É mais outra das suas fantásticas descobertas? Não creio. Olhe, separei as letras. Nesta página, veja bem, o M de Matthew e o A estão sublinhados. Não são as palavras que queriam destacar e sim as letras. A seguir o R de segurou, e o Y da palavra seguinte, o J de Jack, o 1 de pulou, o R de ruína, o D de dedos, o A de janela, o N de juntos, o N de sinal. Chega, pelo amor de Deus, disse Tommy. Espere um pouco, disse Tupence. Preciso descobrir. Vê agora por que escrevi esta lista. Veja, vamos pegar as letras e escrevê-las em ordem. As 4 primeiras formam MARY, Mary. Muito bem. Alguém chamava-se Mary. Deve ter sido alguma criança, com espírito inventivo, que escreveu seu nome no livro. As pessoas vivem fazendo isso. Olha aqui, disse Tupence. A é uma palavra Jordan, não está vendo? Mary Jordan, disse Tommy. Agora já sabe o nome todo dela. Mary Jordan. Mas este livro não pertencia a ela. No início está escrito numa caligrafia bem infantil, Alexander Parkinson, acho. Acha que isto é importante? Naturalmente que é, disse Tupence. Venha, estou com fome. Tenha calma, disse Tupence. Vou ler para você o que dizem as letras sublinhadas neste trecho. Não vejo mais nenhuma nas próximas páginas. Tenho a certeza agora de que só as letras são importantes, não as palavras. N-A-O, não. M-O-R-R-E-U morreu. N-A-T-U-R-A-L-M-A-N-T naturalmente. Mary Jordan não morreu naturalmente. Vê agora? E depois vem, foi um de nós. Acho que sei quem. É tudo, não encontro mais nada. Fascinante, não acha? Olha aqui, Tupence. Você não está pretendendo fazer nada sobre isto, está? Do que está falando? Ora, você está achando que há algum mistério. Bem, para mim o mistério existe, disse Tupence. Mary Jordan não morreu naturalmente. Foi um de nós. Acho que sei quem. Tommy, você tem que concordar que é muito curioso. Terceira, uma visita ao cemitério. Tupence chamou Tommy ao chegar em casa. Ninguém respondeu. Aborrecido, subiu correndo os degraus e entrou no hall do andar térreo. Na sua pressa, quase tropeçou num buraco aberto no assoalho e exclamou indignado. Mais um desses eletricistas idiotas e descuidados. Não era a primeira vez que isto lhe acontecia. Os eletricistas chegavam com um ar eficiente e otimista e começavam a trabalhar. Falta pouco, está quase pronto, eles diziam. Voltaremos à tarde. E não voltavam. Tommy nem se admirava mais.
Já se habituara aos hábitos de trabalho de encanadores, eletricistas e os outros companheiros do ramo das construções. Todos chegavam animados, faziam comentários otimistas, saíam para buscar alguma coisa e não voltavam. Podia-se telefonar à vontade que ou o número estava errado, ou eles tinham saído, ou não trabalhavam mais ali. Tudo que era possível fazer era esperar e tomar cuidado para não torcer o tornozelo ou cair em algum buraco. Ele se preocupava mais com a possibilidade de Tupence se machucar do que com ele. Chamou novamente, Tupence, Tupence. Estava preocupado. Tupence era o tipo de pessoa que sempre corria o risco de se queimar no fogão ou de derramar a água fervendo da chaleira. Sempre prometia, quando ele saía de casa, que seguiria à risca seus sábios conselhos. Não, ela só ia sair para comprar um pacote de manteiga, e isso não era perigoso, era? No seu caso, eu acho que é, dizia Tommy. Ora, não seja bobo. Não é bobagem, não, responderá Tommy. Estou tentando ser um marido cuidadoso para preservar a minha propriedade favorita, embora eu nem saiba por que a considero assim. Porque sou encantadora, atraente, ótima companheira e tomo conta de você muito bem. Isso pode ser verdade, disse Tommy, mas eu podia lhe citar uma lista diferente. Não faça isso. Acho que não vou gostar dela. Sei que você tem muitas queixas arquivadas contra mim, mas não se preocupe, tudo estará bem. Quando chegar é só chamar que estarei aqui. E agora, onde estava ela? Mulherzinha terrível, disse Tommy. Saiu outra vez. Subiu à sala onde ela estivera na véspera. Deve estar lendo outro livro e imaginando coisas sobre algumas palavras que alguma criança tola sublinhou com tinta vermelha. Ou à procura de Mary Jordan, seja quem for, Mary. Que não morreu de morte natural. Sem querer, ele também estava interessado. Devia ter acontecido há muito tempo. Os últimos donos da casa chamavam-se Jones e tinham morado ali uns 3 ou 4 anos. Essa criança que escrevera no livro de Stevenson viverá na casa há muitos anos. De qualquer maneira, Tupence não estava ali e não havia nenhum livro fora da estante. Em que diabo de lugar ela se meteu? Thomas desceu chamando por ela. Ninguém respondeu. O casaco dela não estava pendurado na entrada. Onde teria ido? Onde estava Hannibal? Hannibal, Hannibal aqui, Hannibal aqui. Hannibal não apareceu. Bem, pelo menos ele está com ela, pensou Tommy. Não deixará ninguém fazer mal a Tupence. Ele é que poderia atacar alguém. Era muito sociável quando o levavam numa visita, mas as pessoas que quisessem entrar em qualquer casa em que ele morasse, eram consideradas suspeitas, decididamente. Estava sempre pronto a enfrentar qualquer perigo, a latir e a morder se fosse necessário. Thomas andou um pouco pela calçada, mas não viu nenhum sinal de uma mulher de altura média com um casaco vermelho vivo, levando um cachorrinho preto. Finalmente, meio zangado, voltou para casa. Um cheiro apetitoso o recebeu. Foi direto para a cozinha, onde Tupence, às voltas com o fogão, deu-lhe um sorriso de boas-vindas. Você chegou tarde, disse-lhe ela. Que tal o cheiro? Gostoso, não acha? Esta torta tem alguns ingredientes diferentes dessa vez, uns temperos que achei na horta. Pelo menos acho que são temperos. Se não forem, logo saberemos, disse Tommy. Talvez sejam ervas venenosas, folhas de digitalis com um ar inocente. Onde você se meteu? Levei Hannibal para passear. Nesse momento Hannibal se manifestou. Pulou em cima de Tommy, dando-lhe uma recepção tão entusiasmada que quase o derrubou. Era um cãozinho preto de pelo lustroso, com manchas castanhas nas costas e nos 2 lados do focinho. Era um Manchester Terrier de ótimo pedigree e se achava mais importante e mais aristocrático do que qualquer outro cão que conhecia. Ora, pois eu andei por aí à sua procura. Onde se meteu com esse tempo ruim? Não estava muito ruim, não. Só muito úmido e enevoado. Estou um tanto cansada. Onde foi? Fazer compras? Não, as lojas fecham cedo hoje. Não. Fui ao cemitério. Que ideia fúnebre, disse Tommy. O que foi fazer no cemitério? Fui olhar as sepulturas. Está ficando cada vez mais fúnebre. E Hannibal se distraiu? Tive de prendê-lo na coleira. Alguém com jeito de sacristão ia saindo da igreja e achei que Hannibal podia não simpatizar com ele. Bem, é melhor não indispor as pessoas contra nós logo de saída, não é? O que foi fazer no cemitério? Ver a espécie de gente que está enterrada lá. Está um bocado cheio. Data do início de 1800, e acho que há umas 2 pessoas que nasceram ainda no século anterior, mas as datas já estão muito apagadas. Ainda não vejo o que foi fazer no cemitério. Estava investigando, disse Tupence. Investigando o quê? Queria ver se havia algum Jordan enterrado lá. Que coisa, você ainda está nessa? Estava procurando. Bem, Mary Jordan morreu. E sabemos que, apesar do livro dizer que ela não morreu de morte natural,
Deve ter sido enterrada em algum lugar, não? É inegável, disse Tommy. Pode ser que tenha sido enterrada no jardim. Não acho isso plausível, disse Tupence, porque esse menino chamado Alexander, obviamente, achava que tinha descoberto uma coisa muito importante sobre a morte dela. Se ele foi o único a saber disso, se ninguém mais descobriu, então ela foi enterrada normalmente e ninguém falou em crime, sugeriu Thomas. Isso mesmo. Ela pode ter sido envenenada, golpeada na cabeça, atropelada, empurrada num abismo. Posso imaginar o assassinato dela de muitas maneiras. Tenho a certeza de que pode. Pelo menos sei que você tem um bom coração, Tupence, e que não iria pôr em execução as suas ideias. Mas não havia nenhuma Mary Jordan no cemitério, nem nenhuma outra pessoa com esse sobrenome. Deve ter ficado desapontada, disse Thomas. Será que esta coisa que você está cozinhando está pronta? Tenho uma fome terrível. O cheiro está ótimo. Está no ponto. Vamos comer assim que você tiver lavado as mãos. Quarta, uma porção de Parkinson. Havia uma porção de Parkinson, disse Tupence enquanto comiam. Uma montanha deles que viveram há muito tempo. Velhos, crianças, casais. E muitos capes, Griffins, Overwoods e Underwoods. Tenho um amigo chamado George Underwood, mas não conheço nenhum Overwood. Esta era uma menina, Rose Overwood. Que nome esquisito, disse Tommy. Não combina. Preciso chamar aqueles eletricistas. Tenha cuidado, Tupence, ou você vai cair naquele buraco lá em cima. E morrerei de morte natural. Não, morrerá de curiosidade. Conhece aquele ditado: a curiosidade matou um gato. Você não sente curiosidade? Não vejo razão para isso. O que temos de sobremesa? Torta com creme. A refeição estava deliciosa, Tupence. Ótimo que você tenha gostado. Que pacote é aquele perto da porta dos fundos? O vinho que encomendamos? Não, disse Tupence, são bulbos. Tulipas. Vou falar com o velho Isaac sobre eles. Onde vai plantá-los? Ao longo da aleia principal do jardim. Aquele velho tem jeito de quem vai morrer a qualquer minuto. Não acho, disse Tupence. Isaac é muito forte. Já descobri que os bons jardineiros ficam melhores com a idade. Mas se algum grandalhão por volta dos 35 disser que sempre quis trabalhar no jardim, pode ter certeza de que não vai prestar para nada. Só vai querer varrer algumas folhas e cada vez que você quiser plantar alguma coisa, dirá que é a época errada. E a época certa não chega nunca. Mas o Isaac é maravilhoso. Entende de tudo. Bem, vou ver se ele já chegou. Daqui a pouco estarei lá também. Tupence e Isaac passaram momentos agradáveis desempacotando os bulbos e discutindo sobre o lugar onde ficariam mais bonitos. Havia tulipas de floração precoce no começo de fevereiro, lindas espécies híbridas, belíssimas tulipas de hastes longas que floriam em maio ou junho. Serviriam para artísticos arranjos para enfeitar a casa, ou para despertar inveja e ciúme aos visitantes, ao longo do caminho que levava à porta da entrada. Talvez até despertassem a sensibilidade do entregador de carne e dos quitandeiros. Às 4 horas, Tupence preparou um bule marrom cheio de chá bem forte na cozinha, colocou-o na bandeja com um bule de leite e o açucareiro, e chamou Isaac para tomar uma xícara antes de ir embora. Foi então à procura de Tommy. Creio que deve estar dormindo em algum lugar, pensou ela. Uma cabeça surgiu de um sinistro buraco no assoalho. Já terminei, madame, disse o eletricista. Não precisa mais tomar cuidado. Está tudo consertado. Amanhã vou começar a trabalhar lá em cima. Espero que sim, disse Tupence. O senhor viu Mr. Beresford em algum lugar? O seu marido? Está lá em cima. Ouvi o barulho de alguma coisa pesada caindo ao chão. Devem ter sido livros. Livros? Minha nossa! O eletricista retirou-se para o seu mundo particular sob o corredor e Tupence subiu ao sótão que tinha sido transformado numa pequena biblioteca ocupada, no momento, pelos livros de crianças. Tommy estava sentado numa escadinha rodeado de livros. Havia falhas consideráveis nas estantes. Então estava olhando os livros, não é? Disse Tupence. E fingia que não estava nem interessado. Você desarrumou um bocado de livros que eu já tinha arranjado direitinho. Sinto muito, disse Tommy, mas achei que talvez fosse uma boa ideia dar uma olhada. Encontrou palavras sublinhadas em mais algum livro? Não, nenhuma. Que pena. Acho que esse menino, Alexander Parkinson, era meio preguiçoso. É verdade que arranjou um método trabalhoso, mas bem que poderia ter deixado mais algumas informações a respeito do caso Jordan. Perguntei ao velho Isaac. Ele conheceu muita gente por aqui, mas diz que não se lembra de nenhum Jordan. O que vai fazer com aquele abajur de bronze que está perto da porta? Perguntou Tommy enquanto desciam. Vou levá-lo ao bazar do Elefante Branco.
Por quê? Ah, sempre me aborreceu. Acho que o compramos no estrangeiro, não foi? Acho que estávamos doidos. Concordo que é horrível e pesado demais também. Mas Miss Sanderson ficou toda satisfeita quando lhe disse que poderia ficar com ele. Ofereceu-se para mandar buscá-lo, mas eu disse que o levaria de carro hoje. Posso levá-lo se quiser. Obrigada, prefiro ir. É melhor eu ir junto e carregá-lo para você. Não é necessário. Arranjarei alguém para fazer isso. Tem outras razões para querer ir só, não é? Bem, acho que gostaria de conversar um pouco com o pessoal. Não sei bem o que está pretendendo fazer, tu pense. Mas vejo que há alguma coisa pelo brilho de seus olhos. Leve Hannibal para passear, disse Tupense. Não posso levá-lo para o bazar. Não quero me meter numa briga de cachorros. Está bem. Vamos passear, Hannibal. Hannibal disse sim, como de hábito. Tinha meios inconfundíveis de se fazer entender, requebrava o corpo, sacudia a cauda, levantava e abaixava a pata e esfregava a cabeça na perna de Tommy. Naturalmente, caro amigo, ele parecia dizer, é para isso que você existe. Vamos dar um delicioso passeio. Tomara que haja muitos cheiros para farejar. Venha, disse Tommy, vou levar a guia e desta vez não fuja para a rua, hein? Aquele ônibus quase o pegou. Hannibal olhou-o com a expressão de um cachorro muito bonzinho e obediente. O que não era verdade, mas bem que ele conseguia enganar muita gente. Tommy colocou o abajur no carro, reclamando do peso. Depois que Tupense virou a esquina, ele saiu com Hannibal e andou até a ruazinha da igreja, onde havia pouco tráfego. Ali retirou a guia da coleira e Hannibal agradeceu o privilégio rosnando e farejando uns tufos de grama que cresciam na calçada. Se soubesse falar diria, por aqui passou um cachorrão. Deve ter sido aquele dálmata. Detesto dálmatas. Se o encontrar, vou mordê-lo. Ah, uma cadelinha passou por aqui. Gostaria de conhecê-la. Será que mora nesta casa? Hannibal, saia daí, esta casa não é a sua. Hannibal fingiu não ouvir. Correu para trás da casa, mas um latido forte por trás da porta da cozinha fez com que voltasse correndo. Obedientemente para perto de Tommy. Bom menino, disse este. Quando precisar de mim, é só chamar, respondeu Hannibal. Ao chegar ao portão do cemitério, ao lado da igreja, o cão, que tinha o dom de alterar seu tamanho conforme as circunstâncias exigissem, esgueirou-se entre as través sem dificuldades. Volte aqui, Hannibal, não pode entrar no cemitério. Se Hannibal pudesse responder, diria, mas eu já estou aqui, meu amo. E corria alegremente pelos caminhos do cemitério, como se estivesse num jardim agradabilíssimo. Diabo de cachorro! Resmungou Tommy, entrando e correndo atrás de Hannibal, que já estava na outra extremidade do cemitério e parecia decidido a fazer uma visita à igreja. Tommy, entretanto, alcançou-o a tempo e prendeu o fujão que, muito satisfeito, balançava a cauda, como se aquilo fizesse parte dos seus planos. Sei que está me prendendo porque sou um cachorro muito valioso, parecia dizer. Como não houvesse ninguém ali para dizer que era proibido, Tommy resolveu continuar o passeio pelo cemitério, talvez para conferir as descobertas de Tupense. Examinou primeiro um velho e gasto monumento de pedra, perto de uma pequena porta lateral da igreja. Era provavelmente um dos mais antigos. Havia vários por ali, com datas do século XIX, mas esse mereceu um exame mais demorado de Tommy. Estranho, disse ele. Muito estranho. Hannibal olhou-o. Não entendia por que seu dono estava tão interessado no túmulo. Não havia nada ali que pudesse interessar um cachorro. Sentou-se, olhando o dono com um ar inquisitivo. Vê o bazar do elefante branco. O abajur de bronze de Tupense, horroroso na opinião dela, foi recebido calorosamente. Que delicadeza a sua, Mr. Beresford, trazer-nos algo tão bonito e interessante. Suponho que o comprou em suas viagens fora do país. Sim, nós o compramos no Egito, disse Tupense. Não tinha muita certeza, pois já o comprará há 8 ou 10 anos. Não sabia se fora em Damasco, Bagdá ou no Teherã, mas como o Egito estava muito em moda no momento, achou que assim o abajur ficaria mais interessante. Depois ele tinha um jeitão meio egípcio, e se não fora feito lá, pelo menos era de inspiração egípcia. Mas é grande demais para a nossa casa, explicou. Acho que deveríamos rifá-lo, disse Miss Little. Miss Little era uma espécie de supervisora do bazar. Seu apelido era o arquivo principalmente porque estava sempre bem informada do que acontecia na paróquia. Era uma mulher grande e volumosa que desmentia o seu sobrenome. Chamavam-na Dot, diminutivo de Dorothy. Virá ao bazar, Mr. Beresford? Certamente mal posso esperar para comprar algumas coisas. Acho ótima a ideia do bazar. O que parece um elefante branco para alguém pode ser uma pérola preciosa para outra pessoa.
Preciso repetir essa frase para o vigário, disse Mr. Price Ridley, uma senhora angulosa com dentes demais. Ele vai achar engraçado. Vou comprar essa bacia de papier-mâché, disse Tupence erguendo-a como um troféu se estiver ainda à venda amanhã. Mas existem lindas bacias de plástico hoje. Não gosto muito de plástico, disse Tupence. Essa bacia é muito jeitosa, você pode enchê-la de louças que elas não se quebrarão. E esse antigo abridor de latas com uma cabeça de touro, não se vê mais disto. Acho os abridores elétricos bem mais práticos. A conversa prosseguiu nesse teor até que Tupence perguntou se poderia ajudar em alguma coisa. A Mr. Beresford. Acho que a senhora deve ter muita sensibilidade artística. Que tal arrumar a vitrina de antiguidades? Posso tentar. Se não estiver saindo a seu gosto, avise-me. É ótimo ter mais alguém para ajudar. A senhora já acabou a arrumação de sua casa? Calculei que já tivesse acabado a essa altura, mas ainda falta muita coisa. Meu maior problema são os eletricistas, carpinteiros e o resto do pessoal. Não acabam nunca. Formou-se um debate para decidirem quais eram os piores, se os eletricistas ou se os operários da companhia de gás. Os bombeiros são piores, declarou Miss Little com firmeza, pois tem que vir lá de Lower Stanford. Os eletricistas vêm só de Velban. A chegada do vigário, que apareceu para dizer umas palavras animadoras às senhoras, interrompeu a conversa. Soube muita coisa a respeito da senhora e de seu marido, disse ele a Tupence. Devem ter tido uma vida fascinante. Creio que não gostam muito de falar a respeito da maravilhosa atuação que tiveram na última guerra, não é? Ah, conte-nos, senhor vigário, disse uma das senhoras que arrumava o balcão das geleias. Não posso, contaram-me muito confidencialmente. Creio que a vi passeando pelo cemitério ontem, Mr. Beresford. Estive na igreja também. O senhor tem 2 vitrais muito bonitos. Um deles é do século XIV, mas a maior parte já é da era vitoriana. Vi que há muitos Parkinson enterrados no cemitério. É verdade, houve muita gente da família Parkinson morando aqui, mas eu não os conheci. Acho que deve ter conhecido alguns, não é Mr. Lupton? Mr. Lupton, uma senhora idosa que andava com o auxílio de 2 bengalas, sorriu. Sim, lembro-me quando a velha Mrs. Parkinson, que morava no solar da família, ainda vivia. Era uma mulher maravilhosa. Vi também os túmulos de alguns Somers e Chattertons. Vejo que a senhora está interessada no nosso passado, disse o vigário. Creio ter ouvido falar numa Jordan, terá sido Anne ou Mary? Tupence olhou em volta com um ar interrogativo, mas o nome Jordan parecia não ter despertado nenhum interesse. Alguém já teve uma cozinheira chamada Susan Jordan? Acho que foi Mrs. Blackwell. Mas não era grande coisa, só ficou alguns meses. Isso aconteceu há muito tempo? Não, há mais ou menos uns 8 ou 10 anos, no máximo. Ainda há algum Parkinson morando por aqui? Não, foram-se há muito tempo. Creio que uma delas casou-se com um primo e foram viver em Quênia. Mr. Lupton chamou Tupence, sabendo que a velha senhora trabalhava no hospital de crianças local. A senhora quer uns livros para suas crianças? São velhos, vieram junto com a mobília antiga que compramos com a casa. É muita delicadeza sua, Mr. Beresford, mas ganhamos uma porção deles, em edições modernas. Não creio que as crianças gostem muito de ler livros antigos. É uma pena que a senhora pense assim, disse Tupence. Eu adorava os livros da minha infância e muitos tinham sido da minha avó quando era pequena. Era desses que eu gostava mais. Nunca me esquecerei da Ilha do Tesouro, da Fazenda dos 4 Ventos e dos livros de Stanley Weyman. Tupence resignou-se ao fracasso e, dando uma olhada no relógio, disse que era tarde e despediu-se. Entrando em casa, após deixar o carro na garagem, foi recebida por Albert, que lhe perguntou: gostaria de uma xícara de chá, senhora? Deve estar cansada. Não, obrigada. Elas me ofereceram chá lá no bazar, com um bolo muito gostoso, por sinal. Os pãezinhos é que estavam horríveis. É difícil fazer pãezinhos, quase tão difícil quanto roscas fritas. Ah, e Albert suspirou. Amy sabia fazer umas rosquinhas deliciosas. Isso mesmo, ninguém sabia fazê-las como ela. Amy tinha sido a esposa de Albert, falecida há alguns anos. Na opinião de Tupence, Amy soubera fazer tortas deliciosas, mas as suas rosquinhas nunca tinham sido grande coisa. Nunca consegui fazer rosquinhas que prestassem, disse Tupence. Ah, é preciso um dom especial. Onde está Mr. Beresford? Saiu? Não, senhora. Está lá em cima no sótão, quero dizer, na nova biblioteca. O que está fazendo lá em cima? Perguntou Tupence surpreendida. Olhando os livros, eu acho. Fazendo uma arrumação. Estou achando isso esquisito. Ele foi meio indelicado conosco por causa daqueles livros.
Creio que foi porque não entendia como a senhora podia se interessar tanto por eles. Ele prefere uns livros mais sérios, livros científicos, não é? Vou subir e tirá-lo de lá, disse Tupence. Onde está Hannibal? Acho que está lá em cima também. Nesse instante Hannibal apareceu. Depois de latir ferozmente, como achava ser sua obrigação como cão de guarda, tinha deduzido corretamente que fora sua dona quem entrará e não algum ladrão de pratarias. Descer as escadas rebolando o corpo, a língua de fora balançando a cauda. Você está contente em ver sua mãe, não é? Disse Tupence. Hannibal concordou com tanta veemência que quase a derrubou. Devagar, devagar. Não quer me matar, não é? Onde está seu dono? Lá em cima? Hannibal entendeu. Subiu correndo um lance de escadas e olhou para ela, esperando que o seguisse. Bem, nunca pensei em encontrá-lo aqui, disse Tupence meio sem fôlego, ao ver Tommy sobre uma escadinha de madeira remexendo nos livros. O que está fazendo? Pensei que tinha ido levar Hannibal para passear. Nós fomos passear, disse Tommy. Lá no cemitério. O que foram fazer lá? Acho que não é permitido o cachorro entrar no cemitério. Ele estava preso e não fui eu quem o levei. Ele é que me levou. Parece gostar muito lá do cemitério. Espero que ele não se acostume com a ideia, disse Tupence. Sabe como ele é. Gosta de manter os hábitos. Se ele se habituar a ir ao cemitério todos os dias, vai ser um problema para nós. Ele quer lhe contar que é mais inteligente do que nós dois. O que quer dizer com isso? Perguntou Tupence. Divertiu-se muito? Disse Tommy mudando de assunto. Bem, eu não diria isso. Todas foram muito amáveis e delicadas comigo e pode ser que eu aprenda a distingui-las. Mas de saída, é difícil, sabe? Todas usam roupas parecidas e não sei quem é quem. Se ao menos tivesse alguma muito bonita ou muito feia, seria mais fácil. Eu ia lhe contar sobre a nossa esperteza, minha e de Hannibal. Se não me engano, tinha dito que o esperto era o Hannibal. Tommy estendeu a mão e pegou um livro na estante à sua frente. Raptado, ele leu. Mais um livro de Robert Louis Stevenson. Alguém gostava muito dele. Alexander Parkinson. A Flecha Negra, Raptado, Catriona e mais dois, todos dados a Alexander por uma avó carinhosa e por uma tia. E daí? Perguntou Tupence. Achei seu túmulo, disse Tommy. Achou o quê? Foi Hannibal quem achou. Está bem no canto, perto de uma pequena porta lateral da igreja. Acho que é a porta da sacristia. Está muito apagado e mal conservado. Alexander Richard Parkinson tinha 14 anos de idade quando morreu. Hannibal estava farejando o túmulo. Consegui pegá-lo e a inscrição, apesar de estar muito apagada. 14 anos, disse Tupence. Pobre menino. É muito triste. Alguma coisa o preocupa, disse Tupence. O que é? Sabe, comecei a imaginar coisas. Acho que você me contagiou. Isso é o pior em você. Quando se interessa por algo, acaba fazendo com que os outros se interessem também. Não vejo ainda qual é o problema. Fiquei pensando se não teria sido uma questão de causa e efeito. O que, Tommy? Pensava em Alexander Parkinson, que se deu ao trabalho de escrever, em código, uma mensagem secreta em seu livro. Mary Jordan não morreu naturalmente, suponhamos que fosse verdade. O que acontece a seguir? Alexander Parkinson morre. Você não está achando que, talvez, disse Tommy. O fato de ele morrer aos 14 anos fez com que começasse a pensar. Naturalmente não há nada escrito no túmulo sobre a causa de sua morte. Só, em Deus encontrarás a alegria plena. Bem, ele sabia algo que era perigoso para alguém. E morreu. Acha que foi assassinado? Pode ser só imaginação sua. Foi você quem começou, lembra-se. Acho que nunca descobriremos nada, embora continuemos a imaginar coisas. Faz tempo demais. Deve ter sido mais ou menos na época em que investigávamos o caso de Jane Finn. Entreolharam-se e começaram a pensar no passado. Sexta, problemas. Muita gente acha que uma mudança poderá ser até divertida, e que será um agradável exercício até para os empregados da companhia de mudanças, mas a maioria das vezes não é isso que acontece. É necessário fazer ou restabelecer relações com eletricistas, pedreiros, carpinteiros, pintores, colocadores de papel de parede, vendedores de geladeiras, fogões e aparelhos elétricos, estofadores, fornecedores de cortinas, linóleos e tapetes. Todos os dias, além do que estava no programa, aparece sempre uma dúzia de pessoas. Algumas aguardadas com ansiedade e outras que já tinham até sido esquecidas. Mas pouco a pouco, Tupence começou a anunciar o término de várias tarefas com suspiros de alívio. Acho que a cozinha está quase perfeita. Só falta encontrar um depósito adequado para a farinha de trigo. Isso é muito importante? Perguntou Tommy. De certo que é. A farinha é vendida em pacotes de 1,5 kg.
E as latas que tenho só dão para 1 quilo. É uma pena, são tão bonitinhas, cada uma com uma flor diferente. Dias depois, Tupence reclamou: que nome tolo tem esta casa? Os loureiros. Não vejo o porquê. Não encontrei nenhum loureiro. Poderiam tê-la chamado os olmos. Acho o olmo uma árvore muito simpática. Parece que no tempo dos Waddington ela teve outro nome. Faço uma confusão danada com esses nomes todos. Depois dos Waddington vieram os Jones, o pessoal que nos vendeu a casa. E antes deles, os Blackmore. E há muito tempo atrás os Parkinson, montanhas de Parkinson. Tenho ouvido falar muito deles. Quando foi isso? Para ser sincera, eu é que tenho perguntado muito sobre eles, disse Tupence. Se pudesse descobrir alguma coisa, poderíamos prosseguir com o nosso problema. Está falando de Mary Jordan? O problema não é só esse. Veja, a mensagem dizia: Mary Jordan não morreu naturalmente. E depois prosseguia: foi um de nós. Será que um de nós queria dizer alguém da família Parkinson, ou qualquer pessoa que vivia na casa? Digamos que houvesse 2 ou 3 Parkinson, algum velho avô, uma tia com um nome diferente, mas ainda da família, e uma copeira, uma cozinheira, talvez uma governanta, e uma faxineira, quem sabe? De qualquer modo, um de nós pode ter incluído muita gente. Mary Jordan pode ter sido uma empregada. E por que razão alguém queria que ela morresse? E esse alguém deve tê-la matado. Bem, depois de manhã, vou a outra reunião. Você está indo a muitas reuniões ultimamente. É um jeito de conhecer os vizinhos e as outras pessoas da aldeia. Essa aqui não é muito grande, e as pessoas sempre falam de seus velhos parentes e conhecidos. Vou tentar obter alguma coisa de Mrs. Griffin. Ela parece ser alguém aqui na vizinhança. Parece dirigir a todos com eficiência. Manda no vigário, no médico, na enfermeira da comarca e no resto do pessoal. Será que a enfermeira não seria útil? Não creio. A que serviu por aqui no tempo dos Parkinson já morreu. E está é muito recente, não tem nenhuma curiosidade sobre o lugar. Acho que nem sabe que os Parkinson existiram. Gostaria de poder esquecer todos esses Parkinson, disse Tommy meio desesperado. Acha que daí não teríamos nenhum problema? Lá vem você com problemas, foi a Beatrice. Que Beatrice? Quem me ensinou a usar esse termo? Acho que foi a Elizabeth que fazia a limpeza antes da Beatrice. Estava sempre me chamando para dizer: Madame, eu estou com um problema. Daí a Beatrice também começou a usar esta frase e eu acabei pegando o hábito. Vamos admitir isto. Você tem um problema. Eu tenho um problema. Nós temos problemas. E Tommy deu um suspiro e saiu. Tupence desceu as escadas devagar, sacudindo a cabeça. Hannibal chegou-se a ela, sacudindo a cauda, esperançoso. Não, Hannibal, você já deu o seu passeio matinal. Hannibal não desistiu, tentou convencê-la por vários meios caninos de que gostaria muito de passear outra vez. Por fim, desiludido, desceu as escadas e começou a latir para uma moça um tanto descabelada, que empunhava um aspirador de pó, como se estivesse prestes a mordê-la. Não deixe que ele me morda, gritou Beatrice. Ele não vai mordê-la, disse Tupence. Está só fingindo. Pois acho que um dia desses ele vai me morder de verdade, disse Beatrice, acrescentando: gostaria de falar com a senhora um momento. O que há? Bem, eu tenho um problema. Achei mesmo que era isso, disse Tupence. Que espécie de problema? E por falar nisso, conheceu por aqui alguma família ou alguma pessoa chamada Jordan? Jordan? Bem, eu não sei. Conheci uns Johnson, um policial e um carteiro. Esse foi até meu namorado, disse Beatrice dando uma risadinha. Nunca ouviu falar de uma Mary Jordan, que morreu. Beatrice sacudiu a cabeça negando e voltou ao ataque. É sobre o meu problema, senhora. Ah, sim, o seu problema. Espero que não se aborreça de eu lhe fazer uma pergunta, mas estou numa enrascada e não estou gostando disso. Se me contar depressa, tenho que ir a uma reunião. Na casa de Mr. Barber, não é? Bem, agora qual é o problema? É sobre um casaco. Achei tão bonito. Foi lá no Simons, entrei, experimentei e achei lindo. Tinha uma mancha perto da bainha, mas quase não aparecia. Sim, o que mais? Achei que estava barato por causa disto. E comprei. Quando cheguei em casa vi que tinha uma etiqueta marcando 6 libras e eu só paguei 3,70. Daí, achei que não estava direito. Voltei à loja e levei o casaco. Mas a pequena que o vendeu, o nome dela é Gladys. Ficou aflitíssima. Eu disse que pagava a diferença e ela disse: não, não pode. Já está registrado. Isto vai me causar complicações. Por que haveria de causar complicações? Eu também achei que não. Mas ela disse que achariam que tinha sido negligente, não tinha olhado a etiqueta e que poderiam despedi-la. Creio que não, disse Tupence. Você agiu corretamente.
Mas aí é que está. Ela tanto fez, começou a chorar e tudo mais, então eu peguei o casaco e vim embora. E agora não sei se roubei a loja ou não. Olhe, disse Tupence, eu já estou velha demais para saber o que é correto fazer nos dias de hoje. As lojas são diferentes das do meu tempo e os preços também. Talvez você pudesse dar o dinheiro a Gladys e ela resolveria a situação de algum modo. Mas imagine se ela ficasse com o dinheiro para ela. Então seria ela a ladra e não eu. A vida é difícil, não é? Mas creio que você tem que resolver esse caso sozinha. Se não pode confiar na sua amiga. Ela não é uma amiga de verdade. Só a conheço das vezes que faço compras lá. Ouvi falar que perdeu o seu último emprego por causa de uma dúvida a respeito de dinheiro. Tupence, já meio afobada, sugeriu: neste caso eu não faria nada. Empregou um tom tão firme que Hannibal decidiu oferecer o seu apoio. Começou a latir para Beatrice e atacou o aspirador que considerava um dos seus piores inimigos. Não confio nada neste aspirador, vou atacá-lo, latiu ele. Fique quieto, Hannibal. Pare de latir. Não vá morder ninguém nem coisa alguma na minha ausência, viu? Estou atrasada. E Tupence saiu apressadamente. Problemas, disse Tupence, enquanto descia a ladeira da Rua do Pomar. Será que alguma dessas casas tinha um pomar? Pensou. Parecia pouco provável. Mr. Barber a recebeu com evidente prazer. Ofereceu-lhe alguns éclairs de aspecto delicioso. Que beleza! Disse Tupence. A senhora os comprou na confeitaria Batterby? Não, não. Foi minha tia quem os fez. Ela é maravilhosa, sabe fazer coisas deliciosas. É muito difícil fazer éclairs. Nunca consegui fazê-los direito. Parece que o segredo está na qualidade da farinha. As senhoras tomaram o seu café e conversaram sobre as dificuldades da arte culinária. Mr. Bolan estava falando sobre a senhora um dia desses. Quem é Mr. Bolan? Perguntou Tupence. Ela mora perto da casa do vigário. Sua família é muito antiga aqui. Contou-nos como costumava vir até aqui quando era criança. Adorava as groselhas que havia no jardim, e também as ameixas Rainha Cláudia. É praticamente impossível encontrar essas ameixas hoje em dia. Existem uma parecidas, mas o gosto é diferente. Todas concordaram que as frutas não tinham mais o mesmo sabor da época de sua infância. Meu tio-avô tinha árvores de Rainha Cláudia, disse Tupence. Aquele que era cônego em Anchester? O cônego Henderson morou aqui com sua irmã. Aliás, aconteceu uma coisa muito triste. Um dia, ela estava comendo bolo de cominho e uma das sementes desceu pelo caminho errado. Ela engasgou-se e não houve jeito, morreu. Que coisa triste, disse Mr. Barber. Muito triste. Uma das minhas primas também morreu engasgada com um pedaço de carneiro. São coisas que acontecem. Até de soluços a gente morre. Sétima, mais problemas. Posso falar um momento com a senhora? Oh meu Deus! Suspirou Tupence. Mais problemas? Descia da biblioteca limpando a poeira de seu costume mais elegante e estava pensando em pôr um chapéuzinho de penas para ir a um chá. Fora convidada por uma nova amiga que conhecera no bazar do Elefante Branco. Não era hora para ouvir Beatrice falar de suas dificuldades. Não, senhora, não são mais problemas não. Acho que é algo que lhe interessa. Ah! Exclamou Tupence, ainda desconfiada. Estou um pouco apressada, pois tenho que ir a um chá. Bem, no outro dia a senhora me perguntou se eu ouvirá falar de uma Mary Jordan, e eu pensei que fosse Mary Johnson. Sabe, eu conheci uma Belinda Johnson que trabalhava no correio, há muitos anos. É, eu sei, disse Tupence. Havia também um policial chamado Johnson. Você já me disse. Bem, essa minha amiga chamada Genda, ela trabalha numa loja ao lado do correio, onde vendem envelopes, cartões, e até presentes na época de Natal. Sei qual é, a loja de Mr. Garrison. Essa mesmo, só que não é mais de Mr. Garrison. Mas de qualquer maneira, Genda disse que já ouviu falar de uma Mary Jordan que morou aqui muito tempo atrás. E que a senhora ia se interessar pela história. Ela morou aqui nesta casa. Na Casa dos Loureiros? É, só que naquele tempo o nome não era esse. Mas a minha amiga disse que ouviu contar alguma história triste sobre essa Mary. Parece que ela morreu de um acidente ou coisa parecida. Sabe se ela morava nesta casa quando morreu? Ela fazia parte da família? Não, a família chamava-se Parker. Parker ou Parkinston, não sei bem. Acho que ela estava hospedada aqui. Mr. Griffin é capaz de saber mais coisas sobre isso. A senhora conhece Mr. Griffin? Muito ligeiramente, respondeu Tupence. Aliás, o chá desta tarde é lá na casa dela. Conheci-a no bazar outro dia. Ela é muito velha. Mais velha do que parece, mas a sua memória ainda é muito boa. Acho que era madrinha de um filho dos Parkinston. Qual era o nome dele? Acho que era Alec. Alec ou Alex, parece. O que aconteceu com ele?
Cresceu e entrou para a marinha, ou para o exército ou coisa semelhante. Não, senhora. Ele morreu. Acho que está enterrado aqui. Teve uma daquelas doenças que ninguém dava jeito naquele tempo. Uma doença com nome de gente. Mal de Wilkins, talvez? Não, não era essa. Uma doença que dá no sangue. Hoje em dia parece que eles trocam o sangue da pessoa, mas mesmo assim, não adianta. Mrs. Billing, da loja de doces, sabe? Ela perdeu uma menina com 7 anos dessa doença. Dá muito em crianças. Leucemia? Sugeriu Tupence. É isso mesmo. Mas dizem que um dia haverá cura. Como aquelas vacinas para tifo, sabe? Pobre menino, disse Tupence. Ele não era muito pequeno. Já frequentava o colégio. Devia ter uns 13 ou 14 anos. Foi uma pena de qualquer maneira. Tupence fez uma pausa. Estou um pouco atrasada. É melhor me apressar. Essa Mrs. Griffin sabe um bocado de coisas. Coisas que ela ouviu contar quando era pequena. Gosta muito de contar histórias sobre as famílias que viveram aqui. Cada escândalo. Parece que naqueles tempos, na era vitoriana ou eduardiana, sei lá, deve ter sido vitoriosa, pois a rainha Vitória ainda estava viva. Parece que o pessoal da alta sociedade daquele tempo não era sopa. Que interessante, disse Tupence. Parece que as moças faziam coisas que não deviam, continuou Beatrice, achando que a conversa estava ficando animada. Não creio, atalhou Tupence. Acho que elas tinham uma vida até muito austera. Casavam-se muito cedo, a maioria das vezes com outros nobres. Ah, suspirou Beatrice, moças de sorte. Deviam ter lindas roupas, ir às corridas e aos bailes nos palácios. Creio que iam a muitos bailes, sim. Sabe, uma vez conheci uma moça e a avó dela tinha sido empregada numa dessas casas granfinas, onde se recebia muita gente. Uma vez, o príncipe de Gales daquele tempo, o que depois foi Eduardo VII, esteve lá. Ela disse que ele era muito amável com os criados e com todos. E ela guardou o sabonete que ele tinha usado para lavar as mãos. Uma vez, ela até mostrou para nós. Que interessante, disse Tupence. Época fascinante aquela, não? O príncipe esteve aqui nos Loureiros também? Não, infelizmente. Nada de príncipes, nem condes, nem marqueses. Nem mesmo um lorde ou uma lady. Os donos da casa eram muito ricos, mas viviam do comércio. E comércio não é uma coisa muito chique, não é? Depende, disse Tupence. É melhor eu ir andando. Acho que está na hora, sim, senhora. É melhor eu colocar um chapéu. O meu cabelo está meio despenteado. A senhora entrou com a cabeça nas teias de aranha. Vou limpá-las para que isso não aconteça outra vez. Tupence desceu as escadas correndo. Alexander deve ter feito isto muitas vezes. E ele sabia que tinha sido um deles. Não consigo parar de pensar nisto. 8ª. Mrs. Griffin, foi ótima a senhora e o seu marido terem vindo morar aqui, Mrs. Beresford, disse Mrs. Griffin enquanto servia o chá. Açúcar? Leite? Ofereceu um prato de sanduíches e Tupence serviu-se. É tão importante ter vizinhos simpáticos com quem se tenha algo em comum, não acha? A senhora já conhecia esta região do país? Não, nem um pouco, disse Tupence. Os corretores nos enviaram descrições de muitas casas e percorremos várias delas. Algumas eram horrorosas. Imagine que uma era anunciada como possuindo todo o encanto do velho mundo. Posso ter uma ideia, devia ter um telhado em petições de miséria e umidade por todos os cantos. Quando dizem totalmente modernizada, provavelmente estará cheia de aparelhos elétricos desnecessários e cercada de casas horrorosas. Mas a casa dos Loureiros é uma graça. Mesmo assim, a senhora provavelmente teve que modificar muitas coisas nela, não? Deve ter sido habitada por diversas famílias, não é? Hoje em dia as pessoas não se fixam muito aos lugares. Lembro-me dos Cuttertersons, dos Redlands, dos Seymours e por último os Jones. Qual a razão de a terem chamado a Casa dos Loureiros? Ora, devem ter gostado do nome. Pensando bem, há muito tempo atrás, na época dos Parkinson, havia uns loureiros ao longo da entrada, naquela curva, sabe? Um grupo deles, incluindo alguns daquela variedade manchada. Daqueles não gosto muito. Também não, concordou Tupence. Parece ter havido muitos Parkinson por aqui. Sim, creio que moraram na sua casa mais tempo do que qualquer outra família. Ninguém sabe me contar muita coisa sobre eles. É que já faz muito tempo, querida. E depois do que houve, não é de admirar que tenham vendido a casa. O que foi? Acharam que a casa dava azar? Perguntou Tupence aproveitando a chance. O lugar não era saudável, ou coisa parecida? Não, o problema não foi com a casa. Foi com a família. Bem, foi durante a Primeira Guerra Mundial que a desgraça aconteceu. Ninguém queria acreditar. Minha avó costumava falar sobre o caso.
Segredos da Marinha teriam sido revelados, planos para um novo submarino, parece. Falou-se que uma moça que morava com os Parkinson também estaria envolvida no caso. Chamava-se Mary Jordan? É, isso mesmo. Disseram depois que o seu nome verdadeiro não era esse. Parece que o menino, filho dos donos da casa, já suspeitava dela há muito tempo. Um bom menino, o Alexander, muito inteligente. Livro segundo. E muito tempo atrás. Chovia. Tupence estava escolhendo uns cartões. Fim da amostra do audiolivro. Caso queira ouvir inteiro, entre em contato pelo QR Code na tela para ter acesso exclusivo ao nosso canal no Telegram. Obrigada por ouvir.